Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos começar a ver a parte de trocador casco e tubo. Então, o trocador casco e tubo ele é basicamente formado por essas partes. Eu tenho o casco ou carcaça, o espelho, carretel, tampa de carretel, as chicanas e o espaçador entre as chicanas. Como que ele funciona? Eu tenho um fluido entrando aqui nessa posição e ele vai passar basicamente pelos tubos que eu tenho no trocador. E uma vez que ele passa pelos tubos, ele sai aqui na outra parte do trocador. Já eu vou ter um segundo fluido que vai entrar na região do casco e ele vai percorrer o meu casco saindo aqui, nesse caso, na parte inferior também. Então, basicamente é isso. Eu vou ter um fluido passando pelos tubos desse meu trocador e um fluido passando pelo casco dele. E aqui uma imagem em 3D do trocador, como que ele seria. Algumas características desse trocador. Ele é o mais comum na indústria química porque ele pode ser usado para altas pressões e temperaturas. E ele pode ser usado também para fluidos corrosivos, dependendo dos materiais que eu uso na sua construção. Falando primeiro sobre os tubos que eu tenho no trocador, então o feixe de tubo. Eles normalmente são lisos, mas eles também podem ser aletados. Em geral, tubos mais longos acabam sendo mais eficientes, só que claro que a gente tem que ver as limitações de espaço que eu tenho. Eu tenho alguns padrões para esses tubos também. Os diâmetros mais usados aí em polegadas é o de 3/4 ou 1 polegada. Agora, se eu tiver fluidos limpos, aqueles que não incrustam muito, eu posso estar utilizando tubos de 1/4 de polegada. Óleos pesados, 2 polegadas ou mais. E eu tenho alguns arranjos possíveis que podem ser feitos em relação à disposição desses tubos, chamados de pitch. E eles são dados segundo a classificação tema. A gente já vai falar dessa classificação, mas antes falando desses arranjos. Basicamente, eles podem ser quadrados ou triangulares. Quadrados ele vai ser de 90 graus ou 45 graus, triangular de 30 ou de 60 graus. Para o passo quadrado, eu tenho uma maior facilidade de limpeza e menor perda de pressão. Já para o passo triangular, como ele é mais compacto, eu tenho uma maior quantidade de tubos no espaço, então tenho uma maior área de troca térmica, porém uma maior perda de pressão e uma maior dificuldade de limpeza. Já as chicanas têm basicamente duas funções principais. A primeira é segurar os tubos dentro aí do meu trocador. E a segunda é guiar o escoamento do fluido no meu casco. E eu posso ter vários tipos de chicanas, segmentadas, disco anel, helicoidal. De qualquer forma, a ideia vai ser sempre tentar aumentar o coeficiente convectivo que eu vou ter dentro do trocador. Para trocadores, eu também posso ter a chamada quebra-jato ou placas de impacto. O que é isso? Porque quando o meu fluido entra no trocador, se eu tiver tubulação aqui, dependendo da pressão que ele está entrando, ele pode danificar os tubos que eu tenho próximo a essa entrada. Com isso, eu coloco essa placa de impacto aqui basicamente para o fluido que entra no meu casco, se ele entrar com uma alta pressão, para que essa pressão aqui seja bloqueada e não danifique a tubulação que eu tenho. Então é basicamente um acessório para proteger os tubos dentro do trocador. Outra coisa sobre trocadores casco e tubo é que eles sempre vão ter dois números na frente dele. Então, o primeiro número é referente ao número de passagens no casco e o segundo número de passagens no tubo. Então, no caso de um trocador 1-1, ele vai fazer uma passagem no casco, então meu fluido entra aqui, atravessa o casco do trocador e sai, e uma passagem no tubo. Então, meu fluido entra aqui, passa pelos tubos e sai aqui. Já no trocador 1-2, ele vai ter uma passagem no casco e duas no tubo. Então, meu fluido no casco entra aqui, passa pelo trocador e sai aqui embaixo. Já a parte dos tubos, meu fluido vai entrar, passar pelos tubos na parte superior, fazer a volta e depois passar pelos tubos na parte inferior antes de sair. Um trocador 2/4 vai ter duas passagens no casco e 4 passagens no tubo. Então, meu fluido entra aqui, atravessa primeiro a parte superior do casco, faz a volta e depois a parte inferior antes de sair. Já para o tubo, meu fluido entra, passa uma vez, depois ele volta, depois ele vai de novo e depois ele volta. Então, ele fez 4 passagens nos tubos. Mais que duas passagens no casco, é impraticável ter um equipamento somente que faz tudo isso. Mas eu posso ter outras configurações possíveis, então 3/6, 4/8, 5/10, enfim. Mas elas vão ser sempre associações de trocadores mais simples. Então, por exemplo, um trocador 3/6, ele nada mais é que uma associação em série de 3 trocadores 1/2, e assim por diante para todas essas outras configurações. Quando a gente fala de trocador casco e tubo, a gente tem uma norma que rege um monte de coisa para esse trocador, que é a norma tema.
Então ela vai fornecer os padrões de projeto mecânico, de materiais, dimensões, corrosões, enfim, tudo que for referente a trocadores casco e tubo. E eu tenho algumas classes específicas, então a R, que é para requerimentos severos de petróleo, a C, que é para moderados de petróleo e outras aplicações aí de processo, e a B, que são para processos químicos. Essa norma também dá o nome das partes que eu tenho no meu trocador. Então, a parte da frente, o corpo e a parte de trás. Então, por exemplo, um trocador ele sempre vai receber 3 letras com seu nome. Então, um trocador AES. A letra A é referente a esse carretel removível, o E é referente a uma passagem no casco e o S é referente aqui a esse cabeçote flutuante. Então, um trocador AES ele vai ser sempre composto dessas 3 partes. E eu tenho aqui outras nomenclaturas possíveis, aí os trocadores mais comuns de casco e tubo. E aqui um esquema mais ou menos de como eles são. Então, o trocador AES, o BEM, o BFU e assim por diante. E como vai funcionar o equacionamento de trocadores casco e tubo? É basicamente o método DMLT, que nós já vimos anteriormente, mas com algumas particularidades. Então, as propriedades físicas do meu fluido, Cp, Mi, densidade, K, vão ser sempre pegos com temperatura média. Então, a temperatura média é basicamente a soma das temperaturas de entrada e saída do meu fluido dividido por 2. Eu vou ter um Tm maiúsculo para o meu fluido quente e um Tm minúsculo para o meu fluido frio. Outra coisa que eu preciso fazer é a correção do ΔTLN. Eu sempre vou fazer o cálculo do ΔTLN para contracorrente quando eu estiver equacionando trocadores casco e tubo, mas ainda assim eu vou precisar multiplicar por um fator Ft para então encontrar um ΔT real. Esse fator Ft ele é encontrado em gráficos próprios que eu vou ter para cada trocador, mas basicamente eu tenho que calcular 2 parâmetros, um parâmetro R e um parâmetro P, que dependendo da bibliografia, esse parâmetro R pode ser chamado de S, mas é basicamente a mesma coisa. O cálculo ele vai conter as temperaturas de entrada e de saída para a minha parte do casco e temperatura de entrada e de saída para o lado dos tubos. Então, basicamente, T maiúsculo representa a parte do casco, T minúsculo a parte dos tubos, 1 é entrada, 2 é saída, e aí eu consigo fazer o cálculo de R e de P. Com esses parâmetros, eu encontro Ft no meu gráfico e, a partir daí, calculo meu ΔT real como sendo o ΔTLN para o processo contracorrente vezes esse fator Ft. E os gráficos que eu tenho são mais ou menos desse tipo aqui. Então, eu tenho nessas linhas em vermelha o valor de R e aqui no meu eixo X o valor de P. Então, cruzando os dois, eu encontro aqui o meu fator F para fazer a correção. Eu tenho o gráfico para trocador que tem um passe no casco e qualquer múltiplo de 2 passes nos tubos. E eu tenho um gráfico específico para trocadores com 2 passes no casco e qualquer múltiplo de 4 passes no tubo. Outra correção que a gente faz é pela área de escoamento no interior dos tubos. Então, a gente viu que vazão volumétrica é velocidade vezes área, ou vazão mássica pela densidade é velocidade vezes área. Só que essa área ela não vai ser mais um πd² sobre 4. Eu vou ter que multiplicar πd² sobre 4 pelo número de tubos que eu tenho e dividir pelo número de passes. Outra particularidade é ter uma separação entre o chamado UC, que é o coeficiente global de troca térmico limpo, com o D, que é o coeficiente global de troca térmica sujo. Basicamente, o UC ele vai ser calculado sem os fatores de incrustação, e o UD vai ser calculado com os fatores de incrustação. Esse UD é basicamente aquele coeficiente global U que a gente já calculava para trocadores duplo tubo. Mas aqui a equação só está escrita de uma forma um pouco diferente, porque o que a gente tinha era essa equação multiplicada em cruz. Então, U era igual a 1 dividido por todos esses 3 termos mais os fatores de incrustação. Então, a equação só fica um pouquinho diferente. Uma particularidade é que esse HIE ainda é o fluido que está passando pelo tubo, portanto, o cálculo dele é muito parecido com o cálculo que a gente estava fazendo até agora, com a única particularidade é que na necessidade de se encontrar velocidade, eu tenho que fazer essa adaptação aqui com a área total dos tubos, multiplicando pelo número de tubos e dividindo pelo passe. Para o caso do HE, ele vai ficar bem diferente, porque eu não tenho mais uma tubulação por onde o fluido está passando. No caso de trocador casco e tubo, eu vou ter toda a carcaça com chicanas e com uma série de desvios que esse meu fluido vai estar passando. A gente não vai estar entrando no mérito desse curso de como calcula esse HE, porque existem uma infinidade de formas que vai depender do tipo de trocador e dependendo do tipo de fluido também.
mas só deixando você ciente que para trocadores casco e tubo, esse HIE pode ser calculado de forma parecida com o que a gente estava fazendo até agora. Esse HE vai depender da bibliografia que você está trabalhando e das equações que forem fornecidas para você. A equação de projeto ela dá uma mudada, porque agora ao invés de U eu vou marcar UD, e o meu ΔTLN agora se tornou um ΔT real. Última modificação é que eu vou ter que adicionar o número de tubos no cálculo da área. Então minha área agora vai ser um πdl vezes o número de tubos que eu tenho. Eu sei que é bastante coisa para essa parte, mas quando a gente for fazer os cálculos de trocador casco e tubo, você vai ver que é basicamente tudo que a gente já fez para o DMLT, com uma outra particularidade somente. Bom, por essa aula é isso. Se você chegou até aqui, não esquece aí da tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!